e de repente você acorda de manhã e é bombardeado com um monte de pessoas falando que silagem de milho matou 1.100 animais. Será que isso é verdade? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num confinamento que usa uma dieta, eu acho que a grande maioria das fazendas usam, onde o volumoso principal é silagem de milho. E ainda tá aquele bafafá a respeito do que aconteceu com aqueles 1.100 bois que morreram no Mato Grosso do Sul. Eu vou até lá na silagem para falar um pouquinho melhor desse assunto, mas não fiquem preocupados não. Aqui eu tô numa fazenda que pratica o confinamento. Depois eu vou mostrar para vocês, mas aqui eles têm uma estrutura enorme de silagem, é muito grande mesmo. Aqui já é uma silagem que eles estão utilizando no confinamento. E vamos primeiro aos fatos do que aconteceu. Eu acho que todo mundo deve ter visto as notícias. Eu vou colocar aí rodando. E as fotos que chocaram demais, né? Aquele monte de animal morto, espalhado por tudo. E o que foi que aconteceu? Os fatos. Entre os dias 2 a 5 de agosto, 1.100 animais morreram em um confinamento muito grande no Mato Grosso do Sul. Um dos ingredientes principais da dieta desses animais era a silagem úmida de milho. E depois agora saiu recente, foi confirmado que eles morreram de botulismo. Eles tinham sinais neurológicos, começavam a perder as forças nos membros posteriores primeiro, depois eles já deitavam e em pouco tempo morriam. Mas é porque a silagem úmida tem um maior risco? Não. O grande problema nesse caso foi que a silagem ela estava decomposta, ela estava mofada e mesmo assim foi oferecida aos animais. Isso, eles estavam apenas oferecendo o veneno para esses animais que acabou levando à morte. Mas vocês sabem o que é botulismo? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. O botulismo, ele não é causado por um agente vivo, não é por uma bactéria nem por um vírus. Ele é uma toxina, então nada mais é, se a gente pensar, do que uma intoxicação. Essa toxina ela é produzida por uma bactéria, que é o Clostridium botulinum. E ele está presente no ambiente, nas fezes dos animais, isso daí não tem problema. Só que em algumas condições bem específicas, de umidade alta e sem falta de oxigênio, então não pode ter oxigênio, que acontece muito quando o animal morto está em decomposição, alimentos estão se decompondo, aguadas muito contaminadas, isso acontece nesse tipo de situação. Essa bactéria começa a crescer muito, né, se proliferar, e junto com esse processo ela produz essa toxina. E essa toxina é muito resistente, ela fica no ambiente por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, 1 grama dessa toxina pode matar até 10 milhões de animais. Então precisa de muito pouco para causar o botulismo nos animais. E o que acontece? Ela age diretamente na contração muscular. O animal para de contrair. E por ser uma toxina, essa toxina, no caso, essas toxinas que são achadas, elas não vão passar para a gente porque o animal está doente. Então ela não causa doença no homem e ela não passa para os outros animais. Elas acontecem na ingestão. No Brasil, a principal forma de um bovino pegar botulismo é quando tem na pastagem um animal que morreu, fica a carcaça decomposta e se ele tiver alguma deficiência mineral, ele tende a ir para essa carcaça e lamber. Como durante essa decomposição vai ter a toxina produzida pelo Clostridium, ele acaba tendo botulismo. Mas não foi o caso desse confinamento. Por quê? Ocorreu a decomposição de alimento. E esse alimento com muita toxina foi oferecido aos animais. Não necessariamente o botulismo mata na hora. Nesse caso matou porque a concentração de toxina devia estar muito grande nesse alimento decomposto. Ele pode ter quadros mais crônicos, que demoram mais tempo, e essa toxina tem um tempo de ação.
Então, se você conseguir tratar os sinais do animal, não deixar ele muito tempo deitado de um lado só, hidratar ele, você até consegue recuperar esse animal. Mas pensa você fazer isso com 1.100 bois. Fica inviável, não tinha o que fazer mesmo nesse caso. Nós já vimos que o problema não é a silagem. Mas qual é o problema então? O que eu posso fazer para evitar? O problema não é a silagem, mas o problema é a forma que ela foi armazenada. E mesmo assim, armazenada de um jeito errado, ou você viu que o seu insumo já chegou mofado, de maneira nenhuma ofereça isso aos seus animais. Porque vale muito mais a pena você perder um pouquinho o seu investimento que você fez no insumo, do que você perder todos os animais que você está confinando, que você está dando uma ração. Tomem cuidado. Então, no caso de confinamento, a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente vai armazenar os alimentos. E se o alimento estiver decomposto, descarta. Agora, no pasto, pessoal, a gente não pode mais permitir carcaça de vaca apodrecendo no pasto. E isso a gente vê muito. O animal morre, em vez de você fazer um buraco e enterrar, não, você deixa lá para o urubu comer. Pensa que você pode, com um animal morto, que já é uma perda muito grande, matar o resto do seu rebanho. Isso não pode acontecer jamais. Lógico, existem algumas coisas que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, a morte de animais silvestres. Mas sempre quando você vê uma carcaça, é interessante você retirar do pasto e enterrar. Não só a gente tem que evitar e prevenir para que o animal não tenha acesso à toxina, como também existe uma vacina específica para essa doença. Animais que vão entrar em confinamento, sempre é bom você fazer esse protocolo. Então, antes do confinamento, primeira dose, se o animal não for vacinado, a primeira dose, 1 mês antes de entrar no confinamento. Depois você faz o reforço 1 mês depois e já coloca no confinamento, que seu animal vai estar muito mais protegido. Gente, confinar, você aumenta muito os desafios sanitários. Então é importante manter protocolos sanitários, tudo em ordem, para evitar perdas. Porque a gente não pode, já está difícil ganhar dinheiro fazendo tudo certinho. Deixando esses erros básicos acontecerem, fica inviável, a pessoa vai quebrar, não tem o que fazer. Gostaram do assunto de hoje? Se sobrou qualquer dúvida ou se você tem uma sugestão, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, repassem esse vídeo para quem está com dúvida e deem o seu curtir. Daqui a pouco vamos chegar em 200 inscritos, hein? Estamos crescendo aos poucos, mas juntos fazendo a Casa da Pecuária aqui no Prosa. Um abraço e até a próxima quinta. Pra onde vou? Não. E agora? Grave em cima da gente.